E o nosso apresentador Rodrigo Lacerda esteve na FLI em Petrópolis e fez uma ótima matéria com o escritor Arthur Laiso. É com você, Rodrigo! Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lacerda, hoje eu tô aqui com o Arthur Laiso. Ele é o escritor do livro Vampiro Douglas. Hoje a gente tá aqui em Petrópolis, no lançamento do livro, e ele vai contar um pouquinho sobre essa linda história. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Rodrigo. Boa noite. Tudo ótimo. Arthur, conta um pouquinho pra gente. Como é que o nosso amigo Vampiro Douglas foi morar em Juiz de Fora e por qual motivo? Bem, o Douglas foi para Juiz de Fora em 1850 para trabalhar numa fazenda de café. Ele era um rapaz de 22 anos e a cidade de Juiz de Fora era uma próspera cidade com umas fazendas cafeeiras onde dividiam a mão de obra de já contratados com escravos ainda. Tinha muitos escravizados nessas fazendas, mas já estavam contratando pessoas diferentes. E o Douglas foi trabalhar nessa fazenda. E mais uma coisa, da onde surgiu a mulher por quem ele se apaixonou que você fala tanto nesse livro? Bem, a Emma era uma mulher que trabalhava na fazenda e ela passava todo dia em frente à janela do Douglas. E o Douglas era um rapaz atrapalhado, tímido, de repente ele via ela passar, era uma ruiva, muito bonita, e gostou dela, de repente começou a puxar conversa, até que um dia ela não voltou e ele estava apaixonado, morrendo de paixão por ela. No livro você fala do personagem do Frederico. Como é que eles se conheceram? Em qual decorrer dessa história que eles se conhecem? O Frederico Augusparten, ou Friedrich Augusparten, é o vampiro da trilogia vampiresca Mansão do Rio Vermelho. O Friedrich, ele veio para o Brasil em 1702. Primeiro ele foi para o Rio de Janeiro, tá? Depois ele construiu a mansão no interior de Minas Gerais, em 1726, numa cidade que eu criei fictícia, São Luís, entre Juiz de Fora e Ubá, e ele viveu nessa fazenda, nessa mansão. E a população começou a chamar a mansão de Rio Vermelho por conta do sangue que corria lá dentro. No dia que o Douglas estava mais desesperado pela morte da mulher apaixonada, ele estava andando de noite e de repente ele deu de cara com o vampiro, que o Friedrich Augusparten era um vampiro milenar, e acabou que foi transformado nesse dia em Vampiro Douglas. Entendi, ele foi transformado quando ele tinha apenas 22 anos, né? E me diz uma outra coisa, lá na história você conta sobre um Opala. Aonde o Opala entra nessa história que ele gosta de percorrer as ruas da cidade de Juiz de Fora? Desde que começou a ter carros na cidade, porque o Douglas é anterior, né, aos carros, desde que começou a questão do carro, o Douglas sempre gostou muito de dirigir. Ele gosta de velocidade, ele gosta de estar dentro de um carro. E o último carro que ele tem agora é um Opala preto, né? Um Opala que ele não larga de jeito nenhum, ele adora aquele Opala, entendeu? E gosta de andar naquele Opala. E no livro também você cita o Parque Alfield, a construção do Parque Alfield. Lá você comenta que o Vampiro Douglas, durante a obra da reforma, ele fez com que os pedreiros da obra fizessem uma casa para ele. Assim, qual que é embaixo do coreto, né? Qual a relação e por qual motivo ele quis morar ali no Parque Alfield? Quem lê o livro vai perceber que o Douglas é o vampiro de Juiz de Fora. Ele cresceu com Juiz de Fora. Quando Juiz de Fora foi crescendo, ele foi crescendo junto. Então ele deu um monte de pitacos nas histórias de Juiz de Fora, tá certo? E em 1902 teve a grande e última reforma do Parque Alfield, assim, para se tornar o que é hoje, que é um parque maravilhoso, tá? Já teve pequenas reformas depois, mas a de 1902 foi a grande reforma do Parque Alfield. E Douglas influenciou realmente os pedreiros que estavam fazendo a construção para construir debaixo do coreto a sua casa.
É uma casa que só ele e eu conhecemos. E me diz uma coisa, eu sou morador de Juiz de Fora, atualmente moro no Rio. Eu fiquei imaginando, assim, pensando no Parque Alfred, por onde que o Vampiro Douglas entra? Pois é, só o Vampiro Douglas e eu sabemos onde ele passa, tá certo? Ele passa realmente debaixo da cascata. Existe ali a porta para essa casa do Vampiro Douglas. A casa do Vampiro Douglas não é uma casa suntuosa, é uma casa que tem quarto, banheiro, ele toma banho todo dia, tá certo? E isso é uma outra característica dos meus vampiros. Eles têm umas características diferentes dos vampiros da literatura normal, tá? Mas a casa do vampiro é uma casa pequena, escura, sem janela, porque vampiro não precisa disso, né? Então, é pela cascata do coreto que ele entra e sai. Pra gente entender um pouco mais essa história e tudo, como é que o Vampiro Douglas, ele representa pra você? Aonde que encaixa o autor, Arthur, e o vampiro? Da onde começou essa relação? Tá, é interessante porque é o seguinte, o Vampiro Douglas é o meu 12º livro físico. Tá, eu já escrevi outros, tem vários outros inéditos ainda que eu tô tentando lançar. E assim, parte do terror, a parte do vampiro, ela começou na Mansão do Rio Vermelho. A Mansão do Rio Vermelho que eu criei o Frederick Augusparten, né? E eu comecei a escrever a Mansão há muito tempo atrás. Por que vampiro? Porque o vampiro é um ser atraente, é um ser que não é imortal, é um ser que não muda as características físicas. Por isso que o Douglas tem, até hoje, com 124 anos de transformação, ele mantém a sua característica de 22 anos de idade, tá certo? Então, assim, é um ser diferente, né? Eu prefiro escrever vampiro do que escrever zumbi, por exemplo. Eu tenho um amigo que adora escrever lobisomem. Na Mansão do Rio Vermelho eu tenho zumbi, lobisomem, vampiro, bruxa e todo mundo que você imaginar, tá certo? Mas eu prefiro a imagem do vampiro. E esses olhos vermelhos aí? O Vampiro Douglas também tem esses olhos ou ele tem olhos azuis? É a transformação do vampiro. O vampiro não interessa a cor do olho humano que ele tenha. A hora que o vampiro fica excitado, principalmente com sede de sangue, ou ele quer fazer alguma justiça, porque os vampiros são muito justiceiros, ele vai acender a luz vermelha dos olhos, tá certo? Envolver o ambiente em luz vermelha. E uma outra característica que existe de todos os vampiros descendentes do Frederick Augusparten, tá certo? É o cheiro, o perfume de patchouli. Todos eles, quando estão à espreita, quando estão caçando alguma coisa, eles exalam o cheiro de patchouli. Então isso é importante. Se você sentir o cheiro do patchouli, toma cuidado, porque o vampiro pode estar perto. Qual que é a relação da literatura e o que o Vampiro Douglas representa para Juiz de Fora, para a cidade? Olha, o Vampiro Douglas hoje em Juiz de Fora, eu posso te dizer que ele é mais famoso que eu, tá certo? Todo mundo fala do Vampiro Douglas. Eu já tive dia de chegar, por exemplo, na academia, encontrar amigos que não via há mais de 2 meses. O cara falou: oi, tá bom? E o Vampiro Douglas, como é que vai? E o Vampiro Douglas? E só se fala em Vampiro Douglas. Então as pessoas estão comentando muito a respeito do Vampiro Douglas. O Vampiro Douglas é o vampiro de Juiz de Fora. Protetor do Parque Alfred, não sei se seria um protetor, mas ele é dono do Parque Alfred, tá certo? Existem outros seres que são protetores, como fadas. Tem uma amiga minha que tem, a Rosângela Ross, criou uma fada que é protetora do Parque Alfred, amiga do Douglas. Então quer dizer que sempre os dois estão ali, né? Às vezes, será que se eu andar ali pela noite, será que eu encontro com os dois? Depende se você quiser encontrar. Será que vai ser bom? Ah, não sei, né? Vai que a gente pode trocar uma ideia e virar amigo, igual você é amigo dele. Já sou seu amigo, posso ser amigo dele também. Como é que relaciona a sua carreira de médico com a sua carreira de escritor? Como é que você concilia isso tudo? Olha, eu comecei a escrever com 10 anos de idade, tá? Com 10, 12 anos eu já participava de concurso de poesia no colégio. Com 12 para 13 anos eu escrevi o meu primeiro romance, que é A Lembranças do Oriente, tá certo? E eu sempre fui guardando aquilo que eu escrevia, porque é mais difícil de publicar, tá certo? E depois eu comecei a fazer medicina, porque eu adoro medicina, adoro cirurgia, eu gosto, né, do que eu faço, tá certo? Mas eu nunca parei de escrever. Então eu tenho, assim, muita coisa escrita, inédita em casa ainda, para publicar, tá certo? Estou preparando coisa nova para esse ano. Mas, assim, a literatura não me atrapalha em nada na medicina, nem a medicina atrapalha em nada a literatura. E também existe uma situação que é o seguinte: eu não busco inspiração na medicina para escrever um livro.
tá certo? Eu tenho um livro que é Difícil Morrer, que ele foi, assim, uma luz que me aconteceu dentro do CTI, de um paciente entrando, e depois eu criei toda uma história fictícia, que nada a ver com o paciente que eu recebi, mas eu sempre convivi muito bem com a literatura e com a medicina. Principalmente a poesia, eu faço poesia toda hora, o tempo todo. Isso é algo muito bom, né? Porque acaba, no meu ponto de vista, acaba também te trazendo, te tirando um pouco do mundo real e te levando para um outro mundo que faz com que você reflita várias coisas que aconteçam no seu dia a dia, né? Com certeza, eu tenho muita coisa, muito conto, até mesmo poema, tá? Que eu escrevi baseado em sonhos, por exemplo. Outro dia eu tive um sonho de segunda para terça que eu escrevi 6 páginas. Então, é uma coisa importante. Outro dia eu fiz uma crônica, inclusive, que eu publiquei no meu blog, né, que eu falando a respeito de arte, da importância da arte na vida da gente, né? A importância de você conviver com a arte, porque sem a arte, como diz Ferreira Goulart, sem a arte, a vida não basta, né? A vida não vale, sabe? Vale. E pra gente encerrar, Arthur, como o Vampiro Douglas não pôde estar aqui com a gente, o que ele diria pra gente e pro pessoal poder vir ler o livro e tá curtindo não só o livro do Vampiro Douglas, como dos outros livros que você escreveu? Olha, o livro é bom, é muito bom. Vale a pena ler o livro, tá certo? E ele conta uma história da história de Juiz de Fora, inclusive. Vários pontos da história que estão aqui e que o Vampiro Douglas influenciou. E eu acho que mais livros virão, né? Como, por exemplo, já tem um outro vampiro vindo por aí, aliás, uma vampira, que vai sair, vai ser publicado em setembro. Mas é importante, leia o Vampiro Douglas. Pode dar um spoiler da próxima vampira? A Mariette, ela é uma vampira taxista em Juiz de Fora. O ponto de táxi dela é na praça, no Parque Alfred também. É uma vampira linda, bonita. Ruiva também? Não, essa é uma morena de cabelo preto, entendeu? Bem sexy. É uma vampira muito bonita. Ou seja, se o vampiro é homem, ele é um cara forte, todo bonito. E se é uma vampira mulher, é uma mulher toda sexy, sempre bonita. Sim, mas tem outros vampiros nos livros, meus livros, que não são tão bonitos nem tão sexy. Tá certo? Então a gente tem aí vários vampiros, né? Somente na Mansão do Rio Vermelho 3 você vai encontrar vampiros bem feios. Então beleza, gente. Hoje a gente veio aqui em Petrópolis para entrevistar esse grande amigo, Arthur, para falar sobre o livro do Vampiro Douglas. É muito bom. Leia que vocês vão gostar, vai valer a pena. Muito obrigado pela atenção de vocês.